Meu som tá bom, o áudio? Tá ok. Tá. Pode começar. Boa noite a todos. A gente volta aqui com a última etapa da capacitação de OJS 3. Essa capacitação ela vale para os avaliadores e para os editores. E ela tem um assunto que ambos precisam conhecer, que é como será feita a submissão dos trabalhos no OJS, a submissão do autor. Então, é importante a gente saber isso, como é que funciona externamente, para a gente poder ter uma noção do que o autor que está inserindo o seu trabalho está passando ali, está vivendo, né, no OJS. E isso vale também até para a gente, que possivelmente a gente pode submeter um trabalho na revista do HGF. E aí vamos lá, dar início. Bom, e aqui o que é que o autor precisa para para fazer parte, para fazer uma submissão na revista do HGF? Ele precisa ter cadastro, ele precisa seguir as normas da revista e também, além disso, ele deve receber o feedback da submissão, né? Os avaliadores darão o feedback da avaliação que eles fizeram para o autor sob, claro, chancela do editor de sessão. E aí o primeiro passo seria o cadastro do autor. Se você não tem cadastro na revista, só terá acesso, o acesso será livre, não precisa ter cadastro, mas você só poderá submeter o manuscrito se tiver cadastro. Então, aqui em cima tem o usuário, se você já tiver cadastro, e a senha que você faz o seu login, né? E aí, logo embaixo, para quem não tem cadastro, é só clicar nesse link, não é usuário, registre-se no site. E aí ele vai direto para essa tela de cadastro. Essa tela de cadastro, você coloca o seu nome, sobrenome, a instituição que você faz parte, que é o HGF, na maioria aqui, né? Alguns não são do HGF, isso é ótimo. Você coloca o país, o e-mail, o log, como você quer fazer o login, só o nome, o último sobrenome, né? Coloca a senha e repete essa senha para confirmar que você não errou nenhuma letra, né? E aí, logo abaixo tem uma caixinha que sim, solicitar o papel de avaliador. Essa caixinha, todos vocês vão marcar para já cadastrar vocês como avaliadores. Então, voltando aqui, todo mundo vai clicar nesse link azul embaixo para ter o cadastro de usuário, vai preencher todos esses dados e lá no finalzinho vai marcar a caixinha solicitar o papel de avaliador. Assim que você clicar nessa caixinha, aperta o botão cadastrar e vai abrir uma caixinha logo embaixo pedindo a sua especialidade. É interessante, como eu já disse anteriormente, que se coloque seguindo os descritores do DEX, né? Então, e também evite colocar muito geral, coloque bem específico mesmo, para ajudar o trabalho do editor, né? Para ele poder encaminhar o avaliador correto para o artigo correto. Vamos lá, então a gente vai agora para a etapa de submissão do manuscrito. Você já fez o seu cadastro, e agora como submeter? E todo esse processo aqui de submissão, ele funciona em todas as revistas que utilizam o OJS 3. O OJS 3, como eu já falei nas outras capacitações, ele é indicado pela CAPES. Então, a maioria dos periódicos online utilizam o OJS 3. Né? Então, se você está aprendendo aqui como submeter um trabalho, você vai saber fazer isso em todas as outras revistas que utilizam o OJS 3, porque é o mesmo caminho. Tá. Elson, só voltando de novo na questão do DEX, eu posso colocar quantos DEX eu quiser, quantos descritores eu quiser? Sim, pode sim. Certo, ok. E aí eu acho que quanto mais DEX eu colocar, né,
melhor para o editor me encontrar como avaliador, né? Sim, sim, pode sim. Assim, é porque na minha área a gente não gosta, porque tem bibliotecários que gostam de colocar muitos indexadores e tem bibliotecários que não gostam, porque assim, vai ter muita informação. Então, por exemplo, a revista, ela pode, no buscador dela, você colocar um descritor, eu nem sei se existe, viu? Eu estou chutando, psicologia clínica. E aí, se tiver outras pessoas que colocaram, por exemplo, médico clínico ou alguma outra coisa clínica, ele vai puxar todos esses que colocaram clínico. Então, vai ser uma pesquisa muito cheia de... Enfim, vai ser bem generalista. Mas eu não sei, a gente pode sim optar, pode colocar o máximo, a gente pode definir isso na política, mas por enquanto pode sim ser o máximo. A gente vai avaliando, né? Qualquer coisa depois a gente pede para os autores restringirem o DEX de cada um, né? Colocar só 3, né? 2. Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, eu sou ginecologista, mas também eu tenho uma sub de uroginecologia ou a disfunção do assoalho pélvico. E aí a pessoa às vezes fala assim, poxa, mas o que é isso? O cara que é especialista na disfunção do assoalho pélvico. Às vezes é um ortopedista que está avaliando o meu trabalho. Né? Aí eu vou mandar para quem? Né? Então, eu posso colocar lá, não, eu trabalho com incontinência urinária, prolapso uterino. Aí o cara, opa, esse trabalho aqui é de incontinência urinária. Então, não você está entendendo? Uhum. Às vezes, colocando mais descritores, vai facilitar para o editor que está lá em cima saber escolher qual o melhor avaliador lá embaixo, né? Não sei, mas isso, na prática a gente vai avaliando. A gente vai olhando, né? Claro que o primeiro número vai ser um número piloto, um número teste, a gente vai vendo as dificuldades e vai tentando melhorar isso, né, com o tempo. Isso, ok. Então, vamos para a etapa de carregar o arquivo, você já tem um cadastro, já está logado, e aí eu tinha pulado isso aqui, é o início do processo, né? Ao iniciar um novo envio, que é a submissão dos trabalhos, o sistema apresenta uma tela com 5 guias, na qual indica todas as etapas a serem executadas para finalizar o processo. Essas são as 5 guias. O início, a transferência do manuscrito, a inclusão de metadados, a confirmação e os próximos passos, depois que você realiza o depósito do manuscrito, né? Na verdade, desculpa, gente, eu pulei dois slides. Você fez o cadastro, e aí vem aqui para submissão, né? Após você ter realizado o cadastro, vai aparecer essa telinha aqui, que nela você vai ter 4 opções. A primeira é ver envios. Essa ver envios, claro, se você tiver submetido o manuscrito. Você é autor, submeteu um manuscrito, então você pode ver em que etapa esse manuscrito está. Clique em ver envios. Fazer um novo envio, você vai submeter um novo manuscrito. Vai começar do zero. Editar meu perfil, vai editar alguma informação lá, um e-mail, editar um sobrenome que você errou. E continuar a navegação no site da revista, né? Os números, no número atual, no número antigo, nos artigos. Então, você tem essas possibilidades assim que realiza o cadastro. Bom, agora sim, seguindo o caminho certo. E aí, clica lá em novo envio e você vem para o início do processo. O início do processo vem com essas abas, né? Ele abre essa tela e ele vem com essas abas, que é a aba de início, a aba de transferência do manuscrito, de inclusão de metadados, de confirmação e próximos passos. E aí a gente vai falar de cada uma delas. Carregar o arquivo. Na aba início, você vai colocar a seção de que aquele artigo fará parte, né? Nós temos 3 seções, que é
a multiprofissional, a clínica e a, doutora Anise, me ajuda, a médica, né? Médico clínico, médico cirúrgico e o multiprofissional. Pronto. A gente tem essas 3 seções. Então, você vai escolher entre essas 3 seções aqui, o autor. Marcou a seção, ele vai marcar os pontos aqui, que a revista, que o artigo dele é original, que o artigo segue o padrão Microsoft Word, segue no formato, quer dizer, do Microsoft Word, que as referências foram informadas como possível. Então, ele tem que marcar todas essas caixinhas para poder realmente realizar a submissão. E aqui, nessa caixinha embaixo, ele pode enviar um comentário para o editor, né? Ele pode informar sobre algum determinada legenda que, para ele, pode não ter ficado claro, e aí ele quer deixar claro para o editor. Enfim, ele pode informar o editor qualquer coisa que auxilie o editor a entender melhor o manuscrito. E aí você vai carregar o artigo, vai abrir essa caixinha pop-up, e aqui você seleciona, que vai ser um texto do artigo, um instrumento de pesquisa. Essas aqui, porque assim, o avaliador, ele irá receber o artigo dividido em partes. Por exemplo, isso é para ajudar na diagramação, inclusive. Se o artigo vem com imagem, a imagem vai ter que ser enviada separada para que o diagramador encaixe a imagem onde for melhor para ele, né? Se a imagem vier dentro do artigo, vai perder qualidade na imagem e tantos outros problemas. Então, aqui, o autor ele vai escolher o que ele vai inserir. Aqui, ele pode inserir o texto do artigo, ele pode inserir o instrumento de pesquisa separada, e ele pode escolher outros para colocar a imagem, né, como eu falei. Então, ele vai escolher qual é o tipo de documento que ele vai inserir no OJS, para enviar para avaliação. Logo depois, ele vai para a aba de metadados, que aí ele coloca esses dados, né, que metadados é dados sobre dados, então são informações além do manuscrito, né, que é o quê? O nome do autor, a fonte, o título do trabalho, o assunto. Então, são essas informações que vão além do trabalho que devem ser colocadas aqui. Essas informações separadas vão ajudar muito para o avaliador e para o editor, principalmente para o editor, né, porque ele vai saber quem é o autor do artigo, porque o avaliador não vai ter acesso ao nome do autor. E aí, por fim, término de todo o carregamento do sistema, e que ele apresenta uma relação de arquivos carregados para o autor possa verificá-los. Então, você subiu 3 arquivos, o arquivo Word, um em PDF e um em JPEG, que é a imagem, e aí no final ele vai mostrar os 3 artigos que você submeteu. Se ele estiver mostrando só 2, é porque você não conseguiu submeter o terceiro, então você volta e submete. E aí no fim você clica em enviar arquivo e ele já vai subir o sistema. Essa foi a aba de início. Agora vamos para a aba de transferência do manuscrito. Aqui é a aba da transferência do manuscrito. A gente vê aqui embaixo os 3 tipos de arquivos que o autor Lucas submeteu. Ele colocou registros, as entrevistas que ele fez e o manuscrito. Ó, texto de artigo, conjunto de dados e conjunto de dados. Né, aqui foi a seleção lá, ele selecionando aquela caixinha que era o texto de artigo e enviou o documento. Depois ele selecionou de novo na caixinha conjunto de dados e inseriu esse documento. Conjunto de dados e inseriu esse documento.
Então, isso aqui facilita muito a vida da gente, porque a gente já sabe que, esse documento aqui é o corpo do texto, né? Então, eu vou pegar esse documento, que eu quero ver esse documento. Então, vai estar tudo separadinho, para facilitar a nossa vida. A inclusão de metadados. Ao terminar o carregamento e clicar em salvar e continuar, o sistema remete o autor à terceira aba. Então, já vai logo para a aba de metadados. Nesta página, o autor deve inserir as informações sobre a submissão com muito cuidado, visto que essas informações, em grande parte, são descritivas. Problemas no preenchimento podem afetar a indexação futura. Ou seja, o subtítulo, se a pessoa errar uma letra, isso, por exemplo, eu falo para vocês que eu não tenho muito conhecimento da área, até porque a área da saúde ela é cheio de palavras que quem entende realmente é quem é da área. Então, se a pessoa colocar aqui, no lugar de guilhotina, aqui colocasse um a galhotina, eu poderia considerar que é uma palavra que existe na área da saúde, porque, né, é um vocabulário enorme e diferente. Então, eu iria pesquisar, eu já perderia meu tempo pesquisando trocentos artigos, eu tendo que indexar, e aí eu teria que dar uma pausa e pesquisar cada palavra. Isso aí ia ser um trabalhão e que a revista nunca ia sair, né? Então, aqui é super importante. O autor ele tem que estar atento a isso, né? A cada palavra que ele coloca, se não tem nenhum erro na descrição delas. A confirmação. Após tudo isso, ele abre uma caixinha pop-up e aí pergunta se ele tem certeza de submeter esse artigo para o periódico. E aí aperta OK. Se não, porque faltou algum documento, ele cancela, volta tudo, coloca os documentos que estavam faltando, depois faz todo o percurso e dá o OK. E aí, próximos passos. O sistema, então, apresenta uma tela que possibilita revisar a submissão feita, iniciar outra submissão ou ir para a página pessoal do autor. E aí, cabe salientar aqui que ele não vai poder editar as informações, né? Ele pode adicionar comentários, ele não vai poder alterar nada, só vai poder adicionar comentários que apoiem na avaliação. Então, se ele errar alguma coisa, ele pode adicionar um comentário falando que aquela informação que ele deu está errada, que, sei lá, um erro na grafia, algum erro, né? Então, ele não vai poder alterar, ele vai poder informar que ele errou em alguma coisa. E aí, a submissão completa. E aí, após tudo isso, toda essa odisseia para submeter o artigo, ele vai acompanhar a submissão, o que está acontecendo, se os avaliadores já olharam, já avaliaram, né, o artigo dele, se já foi aprovado pelo editor de sessão, que aquele artigo pode ser aceito ou não. Então, ele vai ter acesso a todas essas informações, inclusive quando o artigo está na diagramação, né, esperando o aval do diagramador, e ele vai poder acompanhar tudo isso. Então, vamos lá. Com a submissão completa, o autor pode passar para outras atividades relacionadas à sua atuação na revista, como acompanhar a submissão, o que é apresentado na próxima sessão. Cabe destacar que as atividades de um autor não terminam com a submissão. Na medida em que o processo editorial de um artigo possui várias atividades e atores, e que em outras etapas requerem a atuação do autor. Após o término da submissão, o sistema OJS3 envia um e-mail para o autor ou autores, indicando ter recebido a submissão. Este é um e-mail automático que é enviado pelo editor responsável, indicado na configuração da revista.
Ressalta-se que esta mensagem pode ser alterada para atender às especificidades da revista, ou seja, todas as mensagens automáticas podem ser alteradas. Eu não sei se vocês lembram, mas uma das atividades que eu pedi foi para vocês me enviarem textos, né, que a gente colocaria ali de aceite, de não aceite, ou aceite com ressalvas. Então, o OJS ele já tem uma mensagem automática, só que ela é muito simples, né? E aí, o que a gente aprende na nossa formação é que quanto mais próximo do receptor você estiver, melhor, sabe? Melhor o olhar dele para a revista, melhor será, ele espalhará a revista para os demais, ele fará propaganda da revista para os demais. Então, se você tratar como humano mesmo, sem ser esse texto de máquina, é melhor. Então, por isso, solicitei a vocês, em uma das atividades, um texto para a gente colocar aqui, para não ser tão máquina. Então, aqui é um exemplo. Aqui já é o padrão do OJS, ele já pega, né, o nome da revista, e ele coloca a URL de onde está a submissão, coloca o login da pessoa, vamos continuar, e aí o link do e-mail direciona o usuário para a página, aquele link que eu mostrei, do autor, que pode ser acessada também ao entrar no sistema. Ou seja, aquele link aí vai encaminhar se o seu navegador estiver conectado no seu usuário. Se não tiver, ele vai linkar você para a página lá de cadastro de login, e aí você faz o seu login, e aí em seguida ele te encaminha para a página da submissão. E aí ele vem para essa página, submissões, aqui as suas submissões, submissão do autor, né? O ID do autor, título, aqui vai mostrar a etapa, e aqui vamos ver, ó, submissão de minha autoria, autor, título e a etapa, está na etapa de submissão ainda não foi nem para o avaliador. Aqui você pode realizar uma nova submissão. E aí, ao clicar no link de submissão, o sistema envia o usuário para a página, isso já foi dito, né, no slide passado, uma página com 4 guias, que representa as etapas do processo editorial em que o autor participa. As atividades de editor e outros papéis que não envolvem o autor não são apresentadas e estão disponíveis apenas para estes usuários. Ou seja, o autor só vai ter acesso a essas telas que eu estou mostrando, ele não vai saber o que o editor está vendo, nem o que o avaliador está vendo, ele não sabe quem é o avaliador, assim como o avaliador não sabe quem é o autor. Então, aqui é a parte da submissão, como eu disse, os arquivos, texto do arquivo, o instrumento de pesquisa, tudo separado, bonitinho, que ele realizou lá quando ele submeteu, e ele só está retornando aqui na página para ver em que etapa pode estar a submissão dele. E aí aqui são as etapas. A primeira etapa é a de submissão, que aí ele pode alterar as informações, não alterar. Ele pode implementar, colocar novas informações, corrigindo alguns problemas da submissão dele. E aí, uma outra mensagem que poderá aparecer é que o artigo dele está sob avaliação. Então, já foi para os pareceristas. Após isso, também pode vir o texto, edição de texto, que aí o autor ele terá que fazer as alterações no texto, seguindo o parecer, né? E aí vem também uma caixinha de editoração, que é verificar a formatação do texto final da submissão. Alguma formatação
seguindo normas da ABNT ou Vancouver, a gente vai decidir quais são as normas, né, que serão aceitas nos artigos. Aqui, como eu mostrei anteriormente. Pronto, acompanhando a avaliação. Agora, vamos para a aba de acompanhamento e avaliação, que, ao terminar a submissão, o processo de avaliação é iniciado pelo editor, que convida avaliadores, os pareceristas, para analisar e verificar os manuscritos. O autor pode acompanhar o processo de avaliação por meio da aba de avaliação, até o editor receber os pareceres, ou não, e indicar os avaliadores. A página indica que a avaliação ainda não foi efetuada. Eu tenho uma pausa aqui que não podia ter dado, né? Ou seja, na página aparecerá a informação de que está sob avaliação, ou pode aparecer a informação que não está sob avaliação, porque o editor ainda não indicou um avaliador, né? Então, quais são as opções aqui de informações que estarão presentes nessa página? Né? Acompanhando a avaliação. Caso a submissão seja aprovada, um e-mail automático com as considerações dos avaliadores é enviado aos autores. Nesse caso, a submissão foi aprovada, mas requer correção no texto para este ser publicado. Na imagem, o avaliador tudo ocorre com avaliação duplamente cega, como já foi dito, indica as alterações necessárias, as quais o autor deve fazer e, posteriormente, carregar as versões com alterações. Né? Então, aqui é um e-mail que ele receberá. Claro que esse e-mail aqui, a gente, como solicitou em uma atividade, vai utilizar uma daquelas respostas que vocês nos enviaram, né, para colocar aqui como padrão. E aí, aqui é as de submissão aceita. Vai ter esse textinho aqui que eu solicitei a vocês. E logo abaixo vai ter a avaliação dos pareceristas. O avaliador A diz que o artigo está muito bem redigido, tem potencial para publicação, entretanto, é necessária uma revisão bibliográfica. Então, o autor terá que ajustar isso. E o avaliador B diz que o artigo está muito bom, o assunto é inédito e relevante para a comunidade científica. Então, eu vou mostrar agora a vocês 3 telas do que o autor verá, né? Nessa aba da avaliação. Ele verá essa tela, que é aguardando avaliadores, quando o editor ainda não indicou os avaliadores para fazer o parecer do seu manuscrito. Ele poderá ver também essa tela que aí já foi enviado, né? Já foi indicado, na verdade, os avaliadores pelo editor. E aí, inclusive, os avaliadores enviaram já as considerações para o editor, né? E aqui a tela de submissão aceita, que a submissão foi aceita, e também pode vir a tela de submissão aceita com ressalvas. Não, aceita com ressalvas não vem, porque vai ser pelo parecer, né? Mas pode vir assim a submissão não aceita. Então, submissão aceita ou submissão não aceita. Gente, está tudo ok? Eu estou enrolando muito, Como é que está indo aí? Ok, da minha parte, tá bem. Então, vamos lá, continuar. Aqui, lembrar que aqui toda essa última capacitação é sobre o autor, né? Então, é interessante vocês verem o olhar do autor quando ele vai fazer essas submissões. E aí, enviando correções.
o parecerista ele diz que tem algum problema, como o autor precisa fazer uma revisão bibliográfica, né, olhar melhor a bibliografia dele. Então, o autor vai lá, faz a revisão da bibliografia e envia as correções. Ele pode ir na tela, submissão aceita, né, e aí vem aqui em avaliações, enviar arquivo. O carregamento do arquivo segue os mesmos procedimentos efetuados no upload, na upload dos originais. Então, aquele mesmo procedimento de separar se é um artigo de texto, se é um arquivo de texto, se é uma imagem, se é um conjunto de dados. E aí vai aparecer uma janela pop-up específica para esse carregamento, que possibilita enviar quantos arquivos forem necessários. Em alguns casos, os pareceristas podem pedir a separação de parte do texto ou o carregamento de dados que comprovem os resultados. Tudo isso pode ser feito diretamente na aba de avaliação, como eu já falei, né? Então, você vai retornar praticamente para o início, para poder fazer o upload desse arquivo corrigido. E assim, a capacitação, ela foi super rápida, porque a gente sempre teve aquela ideia de que ela deveria durar apenas 1 hora, né? Então, eu não poderia, foi até 35 minutos, ela não poderia ficar nisso se a gente sempre teve essa ideia, ela não poderia continuar nas outras capacitações, né? E ela termina aqui. Eu estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida relacionada à editoração, ao fluxo editorial dentro do OJS, ao fluxograma do trabalho da revista, como será esse fluxograma. A gente tem, inclusive, o fluxograma, né, já pronto, e enviamos no grupo do WhatsApp. Então, qualquer dúvida, a gente pode me perguntar. Se tem vergonha de perguntar no grupo, pode perguntar pelo pessoal, que eu estou 24 horas no WhatsApp, então eu respondo o mais rápido possível, tá bom? E aí, qualquer dúvida, me fale. Inclusive, se tiverem dúvidas aqui, me perguntem agora. Alguém tem alguma dúvida? Kelson, deu certo a gente já instalar no computador o OJS? Eu falei com o Arley semana retrasada. Ele disse que estava no teste, estava só vendo algumas configurações que ele parecia exigir pouco, mas pelo que ele andou lendo lá, ele estava exigindo um pouquinho mais do que ele imaginava. E ele disse que agora, no meu retorno, ele já me daria uma resposta. O retorno agora é dia 17, quinta-feira. E aí a primeira coisa que eu faço é ir lá no Arley para ver como é que está a instalação disso. Certo. Porque seria interessante depois a gente marcar, depois que o OJS estiver pronto, a gente pedir para todo mundo se cadastrar e talvez fazer um novo momento para a gente testar, né? Sim, sim. Não, e tem que fazer, né? Tem que fazer, porque assim, não tem como a gente aprender isso só ouvindo eu falar, só vendo o slide. A gente tem que colocar a mão na massa para poder realmente o conhecimento fixar, né? Isso, ok, então. Alguém tem alguma dúvida? Ananias, esse está lá no HGF, vai ter na extranet, claro que é na extranet, né? Pesquisadores poderem acessar e colocar seus artigos, né? Ser só do HGF, a intranet, como é? Isso que eu estou perguntando aqui. Não, vai ficar na extranet, mas a nossa prioridade são os artigos do HGF, né? Mas é claro que o pesquisador ele pode acessar de qualquer lugar, ele não precisa estar no HGF para acessar o link, né? Vai ser um link extranet para que ele possa acessar de onde ele quiser, para ele poder escrever, redigir o artigo, submeter. Os avaliadores, né? Todo mundo, né? É o extranet, né? Até porque
pode ter, e é bom que tenha avaliadores extra HGF, né? Outros avaliadores, né? Então, a gente tem que ter tudo extranet mesmo. O acesso tem que ser extranet. Vai ser extranet mesmo. Inclusive, você não faz nada dentro dele, assim, correção de manuscrito, nada dentro do OJS. Você vai ter que baixar os arquivos, fazer no seu computador e depois subir o arquivo para o OJS. Então, vai ser tudo extranet, você pode ter acesso ao OJS fora do HGF para poder fazer esse trabalho, né, no conforto do seu lar. Alguma dúvida a mais? Tranquilo. Tranquilo também. Kelsey, eu acho que as dúvidas vão surgir à medida que a gente for começando a praticar, né? Eu acho que vai ser essencial essa etapa de prática. Isso. Sim, sim. Sim, Pode falar. Pode dizer, Carlos. Sim, era só reforçar, né, que eu vou encher o saco da NTI para a gente poder ter isso esse ano ainda, a gente poder fazer esse treinamento esse ano, poder ter essa prática esse ano ainda. Eu queria que a gente começasse a já solicitar os artigos a partir de janeiro, porque o meu sonho é que a nossa primeira edição saia em maio, né, no aniversário do HGF. Então, eu queria ver se a gente faz todos os testes, todos os treinamentos em dezembro ainda, para já em janeiro a gente estar pedindo para que os autores mandem seus artigos para a nossa revista. E a gente vai ficar com esse canal aberto, né, Kelson, de tira dúvidas, principalmente que a gente sabe que nesse começo vai ser mais difícil, né, principalmente quando realmente os artigos começarem a chegar, né, e aí a gente já estou imaginando. Dúvidas, né? Para qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. E também lá na CEAP, a gente vai estar lá sempre por lá. Quem quiser dar uma passadinha, avaliar alguma coisa pessoalmente com a gente vai estar sempre à disposição. Não, com certeza. A gente está aqui para toda hora, né? Para tirar dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, que a gente está ali para ajudar mesmo. Rejane, ia perguntar algo? Tive a impressão que a Rejane ia perguntar alguma coisa. Não, na verdade, não, Ananias. Eu estava só pensando que esse canal, estava até escrevendo aqui no chat, que esse canal vai ser importante, assim, vai ser o diferencial, na verdade, né? Eu acho que, assim, o diferencial para a revista, a gente poder falar a mesma língua, né? Todo mundo tentar mais ou menos homogeneizar o que vai acontecer. Eu acho que vai ser bem interessante. Também estou empolgada com esses artigos. Todos nós vamos aprender juntos, né? E aí a gente pode colocar duplas, né? Tipo, uma pessoa que tem um pouco mais de experiência com uma pessoa que tem um pouco menos de experiência, aí você já vai ver como é que aquela pessoa revisou aquele mesmo artigo seu, né? Então, a gente vai aprender muito. No fundo, né, na prática, todos nós vamos aprender e vamos ter esse bônus de ter uma revista no nosso hospital, né? A gente poder publicar os nossos dados na própria revista. Vai ser um grande prazer. E evoluir junto com essa revista aí, né? Cada vez a gente... Exato. Que a revista cresça cada vez mais também, né? E quando cresce, aumenta a qualidade, aumenta o rigor, né? Mas é bom que todo o corpo editorial vai aumentando também o rigor, a qualidade, né? E a gente vai crescendo junto. Isso é muito bom. Vai, e a revista ela já está bem encaminhada, né? Ela já tem as diretrizes, ela já tem várias normas criadas, já teve a capacitação de OJS, só falta a prática agora. E aí, o próximo passo é a prática e a gente começar, né, a receber artigo, fazer o pedido de artigos, né, e aí os editores começar a encaminhar esses artigos para os avaliadores e pronto. A gente segue esse fluxo que a gente passou aqui nessas capacitações e vamos ver, vai dar certo. E eu queria pedir também para todos que estão, eu não sei, porque assim, eu ainda não fiz um levantamento com o Kelson, quantas pessoas estão respondendo às tarefas do curso, né? Porque a gente sabe que a gente está fazendo essa parte aqui síncrona, né, ao vivo, mas eu não sei quantas pessoas estão conseguindo fazer de forma assíncrona, né, ou seja, em outros dias.
Então, eu queria pedir a todos que aqui estão que sirvam de multiplicadores, né, de pessoas que possam estar estimulando outros profissionais do HGF a se tornarem avaliadores, né, da nossa revista, a participarem desse curso. O curso está todo, os links já estão disponíveis, essa aula aqui daqui a pouco a gente vai disponibilizar. Então, ou seja, a gente fez de uma forma mais fácil possível. Então, quem quiser participar, é só assistir essas aulas, responder as perguntas que o Kelson bolou, para que seja um avaliador, um editor nosso, né? Então, que a gente possa estimular outras pessoas a entrarem na nossa revista. Porque no começo, né, é aquilo que a gente já esperava, todo mundo quer. Mas depois a gente vai vendo que vai diminuindo o número de pessoas, vai diminuindo, mas eu espero que a gente possa convidar outras pessoas para que a gente tenha um corpo editorial muito forte e robusto para a nossa revista. A nossa revista precisa muito disso. Então, se ninguém mais quiser falar, a gente pode encerrar por aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Só agradecer, né, dar os parabéns, apresentações bem objetivas, práticas. Muito legal. Obrigada, viu? Parabéns aí ao Kelson aí pela... Obrigado a todos vocês, né? Vocês. Tentamos ser didáticos, mas obrigado a vocês pela paciência, né? E pelo querer aprender, né? Porque se não fosse esse querer aprender, a situação não ia ser legal, né? Ainda bem que temos pessoas que querem aprender, que se esforçam para estar aqui com a gente. Eu sei que a maioria aqui chegou há pouco tempo em casa, né? 8 horas, e já vem direto para essa capacitação. Então, a gente vê que realmente é um esforço, que a pessoa realmente quer, né, fazer valer isso. Então, eu agradeço muito essa disponibilidade de vocês e assim, a gente está aqui, né? Precisando, a gente está aqui para ajudar vocês.